Bom dia a todos. Professor Yukari, consegue me ouvir? Bom dia. Bom dia, Bom dia, Palmira. sim. Então, gostaria então de agradecer a todos pela presença no nosso ciclo de toxicologia clínica, né? Estamos iniciando a agenda de 2021, né? Então, agradeço aos participantes e também já agradeço a palestrante Yukari pelo aceite do convite. Gostaria de fazer alguns avisos antes da gente iniciar a palestra. Durante o evento, a gente vai ter então um slide passando com a senha para o registro de presença, né? O técnico Mário aqui da UEL vai em alguns momentos projetar, principalmente após o término da apresentação da professora. Então fiquem atentos e, por gentileza, façam o registro, que para a gente é muito importante ter o registro do número de pessoas que têm participado das nossas sessões. Gostaria também de reforçar que esse evento ele é promovido pelo SIG de Toxicologia Clínico, via RUT, na Rede Universitária de Telemedicina, a qual estimula a integração e a colaboração entre profissionais de saúde por meio de grupos de interesse especial. Então, a gente promove essas sessões para essa troca de experiências. Como é o nosso primeiro encontro também, gostaria de desejar a todos um feliz 2021, já em fevereiro, né? Mas que não é a tardar que eu posso fazer essas felicitações. E se 2021 ele avance aí da melhor forma possível, que essa pandemia seja revertida, que a gente possa então voltar aos encontros presenciais, essas interações humanas que está faltando aí, que ficou em 2020 para trás. Diante disso, então, pessoal, eu gostaria de apresentar a professora doutora Yukari Figueiredo Missi, a qual vai fazer a colaboração conosco hoje no tema de toxicologia clínica, especificamente na abordagem de identificação e epidemiologia dos acidentes com os animais peçonhentos. A professora ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Saúde Coletiva pela mesma universidade. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, estando na chefia do Colegiado de Saúde Coletiva 1 e vice-coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando principalmente nos temas epidemiologia dos eventos por animais peçonhentos, saúde ambiental e do trabalhador e ensino em ciências, né? Então, professor Yukari, novamente te agradeço imensamente o aceite pelo convite. Nós programamos então uma fala de 1 hora, a qual após essa sua fala nós teremos 30 minutos para responder as perguntas que os participantes vão colocando no chat, né? Então eu e a Mira vamos anotar aqui as perguntas e após a término da sua fala a gente faz as colocações. Muito obrigado, qualquer problema nos avisa, eu vou estar aqui também por trás daqui e qualquer problema a gente vai comunicando para você. Tá certo, até porque na hora do compartilhamento da tela eu não enxergo nada. Primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre os acidentes com animais peçonhentos, especificamente um olhar sobre identificação, que a gente vai falar um pouco rapidamente, e muito mais sobre a epidemiologia desses acidentes. Então, quais são as características de pessoa, tempo e lugar que podem estar relacionados a esses eventos. Eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei material para vocês. Então, aqui, identificação e epidemiologia do acidente com animais peçonhentos. Eu sou a professora Yukari, então sou bióloga de formação, e o olhar sobre a epidemiologia e os acidentes com animais peçonhentos vieram desde a graduação. Fui orientada por professora Rejane Lira, que também conversará com vocês sobre a parte dos venenos. Então, vamos lá. Eu vou interromper o compartilhamento porque ele não está querendo passar o slide. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Vamos para um plano B. Será o compartilhamento da janela da palestra.
sei se vocês conseguem visualizar bem. Qualquer coisa, vão me informando, por favor. Bom, vamos lá. Então, a proposta para hoje foi, no primeiro momento, conversar um pouco sobre essa identificação e epidemiologia dos acidentes, porém, eu não podia conversar com vocês sobre os acidentes com animais peçonhentos sem fazer tecer alguns comentários. Primeiro, lembrar que, em particular, dos acidentes com animais peçonhentos, o ofidismo é a causa comum de envenenamento, afeta principalmente... Oi. Só um momento, a sua apresentação não está sendo compartilhada conosco, tenta fazer novamente. Tá, vou interromper. Compartilhamento, vou tentar novamente. Acontece. É claro que deu certo. No teste deu certo. Vamos ver agora, pera um momento. Pois é. Agora está apresentando, vê se você consegue passar. Pois é, eu não estou conseguindo passar o slide, ele fica congelado nessa tela. Para nós também, está congelado aqui. Aí por isso que eu acho que eu vou ter que compartilhar como o slide, não a projeção. Entendi. Eu vou tentar. Só um segundo. Mandar. Se você quiser mandar o arquivo, e cara, a gente consegue transmitir para você por aqui. Tá certo. Eu vou tentar uma última vez. Tá bom. Ó, deu certo. Vamos vocês ver. já conseguem ver? Ainda não, vai rodar ainda, peraí. Tá certo. Sim, conseguimos ver, já acho que já tá no slide de serpentes aqui. Exatamente, pronto, perfeito. Chamar a atenção que o ofidismo é causa comum de envenenamento, afetando principalmente pessoas em áreas rurais, aí de países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia. Então, o olhar sobre os acidentes com serpentes em particular vai ser um pouco mesclado com o olhar sobre a saúde do trabalhador, entendendo que esses acidentes podem ter uma interface ocupacional muito importante. As estimativas mundiais são de 1,2 a 5 milhões de casos, com quase por ano, e chamam a atenção como fatores preditores para o acidente fatal. A agropecuária, o trabalho agropecuário, a baixa renda, a pouca escolaridade, e é importante pontuar que raramente esses acidentes são foco de pesquisa ou vigilância, especialmente no que tange o acidente por animais peçonhentos, particularmente com serpentes, como acidente de trabalho. Então, eu preciso fazer uma linha do tempo, não dá para falar sobre os acidentes com animais peçonhentos e sem rememorar muito que os estudos sistematizados no Brasil começaram com o Vita Brasil, que passou de uma letalidade de 25% para uma letalidade de 2%, com a implementação da soroterapia antiveneno específica. Desde a década de 70 já tínhamos pontuado que os acidentes envolvem mais trabalhadores da agropecuária. Lembrar também que na década de 80, justamente com o fechamento da Sintex do Brasil, nós passamos pela famosa crise do soro antiofídico, que se estendeu, na verdade, pelo ano de 1985. Professora Francisca, desculpa o incômodo, caiu sua apresentação, por favor. Mais hegemônica. Caiu sua apresentação, por favor, você consegue compartilhar de novo? Caiu. Consigo. Gente, é com emoção. E eu vou te pedir também, professora, que você desabilite sua webcam, para que a sua apresentação fique na tela principal. Senão fica maior você, sua apresentação fica pequenininha para a gente. Isso. Ai, gente, como é que eu faço isso? Ah, tá, já vi. Então, aqui já vou desabilitar minha webcam. Agora acho que vai. Pronto. Conseguem ver? Isso, está atualizando, peraí. Agora sim. Ótimo, agora, professor, ficou grande, agora a tela está bem grande para todos os participantes se enxergarem e perfeito. Pode continuar. Desculpa o incômodo, tá? Imagina, vai me avisando, eu preciso desse feedback mesmo. Então, só lembrando, morreu, voltamos para os indicadores do início do século, antes da implementação da soroterapia.
até que, em maio de 1986, com o falecimento de uma criança, filha de um diplomata no Aras da família, o óbito foi atribuído à falta de soro e, muito rapidamente, um mês, 2 meses, enfim, foi criado o Programa Nacional do Ofidismo. O ofidismo passou a ser de notificação obrigatória no país. Talvez estejamos voltando a um cenário periclitante, continue se perpetuando. Lembrar que alguns manuais foram criados, eu estou passando rapidamente porque não é o escopo realmente da apresentação, mas lembrar de um manual que é extremamente importante, que é o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos, que foi publicado em 1998, com dados de 90 a 93. Ele foi reimpresso em 2001, infelizmente não tivemos um novo manual tão amplo, tão completo, com esse manual 98, para orientar as equipes que estão na ponta no lidar com os pacientes. Lembrar do envio online dos acidentes para o SINAM, com a inclusão da variável acidente de trabalho, que é muito importante, especialmente para acidentes com serpentes e com escorpiões também, vou falar sobre isso mais na frente. E aí, lembrar um pouco mais da atualidade, o ofidismo, o acidente com animal peçonhento em geral foi entendido como uma doença de notificação compulsória. A fiscalização da Anvisa e a adequação das plantas para a produção de soro antiveneno, que por volta de 2014, terminou significando a interrupção da produção de soro por vários dos centros produtores. Na verdade, somente a Fundação Ezequiel Dias estava produzindo, porque já tinha feito reforma na planta em paralelo. Isso significou o racionamento na aplicação de soro antiveneno. Eu vou falar um pouco disso mais na frente, sobre quais são os desdobramentos desse racionamento para a epidemiologia. É importante que nós pensemos sempre nisso. Esse racionamento esteve casado com a mudança no algoritmo. Seria muito interessante ter os dados clínicos que embasaram, se houve esse embasamento, a mudança no algoritmo para aplicação de soro. Nós estamos agora em 2020, no momento de pandemia, no momento de represamento da busca ao serviço de saúde. O que é que vai acontecer em termos desses acidentes, tanto no prognóstico, pensando que os pacientes tendem a chegar mais tardiamente ao serviço de saúde, quanto à evolução clínica propriamente dita. Então, falando de serpentes, é muito importante, já que a gente tem que falar de identificação, lembrar de algumas características próprias desse animal. Então, são animais sem membros locomotores, algumas características biológicas são muito óbvias. Percepção sensorial, auxiliando no olfato, não possuem pálpebras, então não piscam. Daí vem vários mitos associados a serpentes, como animais que hipnotizam. Trocam periodicamente de pele também, daí a ideia da serpente como símbolo da beleza eterna, especialmente no Oriente. No Brasil, o lidar com a serpente é um pouco diferente. Não possuem membrana timpânica, então são absolutamente surdas. Também se quebra aí outro mito da serpente dançando. Um encantador de serpentes indiano. Na verdade, não é bem assim, já que elas são incapazes de ouvir. Possuem mandíbula ligamentária, o que permite que as serpentes abram a boca e engulam muito mais, e engulam animais muito maiores do que o tamanho da sua própria cabeça. Daí também vem a ideia de serpentes engolindo como dieta prioritária seres humanos, o que também não se sustenta. Se orientam para o ambiente por quimiorrecepção e termorrecepção também. Isso, inclusive, é uma característica de identificação das serpentes perigosas, que é a presença da fosseta loreal, que é esse orifício que está localizado entre o olho e a narina, que vai ajudar justamente a uma serpente venenosa, que se alimenta utilizando predominantemente o veneno, a localizar o rastro de calor deixado por um animal endotérmico até que ele morra, e ela consegue localizar esse animal que fugiu e morreu lá na frente, utilizando justamente essa estrutura. Então, é uma estrutura que aqui no Brasil ajuda a identificar as serpentes que são perigosas. Como eu falei, a fosseta loreal, que é essa estrutura entre o olho e a narina, é importante porque dos 4 grandes grupos de serpentes perigosas no Brasil, que tem o veneno com toxicidade capaz de matar o ser humano, tem a fosseta loreal, que é essa estrutura aqui. São elas a jararaca, vamos falar um pouquinho mais na frente, a cascavel e a surucucu. A exceção, que é o 4º grupo de serpentes que são perigosos, são de importância médica no Brasil e não possuem essa estrutura, vai ser realmente a coral verdadeira, cobra coral. Glifa móvel, totalmente canaliculada e recoberta por uma bainha.
Entretanto, a coral verdadeira, normalmente as cores ajudam um pouco na identificação, embora não seja um bom critério, porque existem as chamadas corais falsas. Existem cerca de 20 e poucas espécies de coral verdadeira e mais de 50 espécies de coral falsa, então somente a coloração não é suficiente para a identificação, o que vai ajudar é a dentição. A coral verdadeira possui a dentição proteróglifa, que é esse dentinho anterior pequeno, fixo, e parcialmente canaliculado, enquanto que as corais falsas possuem vários dentes da boca e normalmente o último dente da boca, o dente posterior, tem um canal de veneno que também não é totalmente canaliculado, ele é sulcado e é esse o dente que consegue injetar veneno, o que significa dizer que as corais falsas possuem veneno, porém veneno normalmente com baixa toxicidade. Então aqui, nessa foto, dá para enxergar a presa posterior das corais falsas. Da foto não é a coral falsa, mas o tipo de dentição proteróglifa, opistóglifa é similar. E aqui nessa foto, já com a pinça, numa coral verdadeira, a dentição proteróglifa, que é esse dentinho anterior na boca, que vai ser o responsável pela injeção de veneno. Faz-se necessário dizer também que as corais verdadeiras não dão bote, o que significa que os acidentes, epidemiologicamente falando, costumam ser acidentes muito raros. Então, aqui mostrando também a dentição da serpente. Como eu chamei a atenção anteriormente, o padrão de coloração das corais falsas é equivalente ao padrão de coloração das corais verdadeiras que ocorrem no mesmo local, o que dificulta um pouco a identificação. Algumas pessoas dizem que quando o anel branco está em contato com o anel vermelho é porque é uma coral verdadeira, uma coral falsa. Esse tipo de critério de identificação não se sustenta porque os padrões são muito variáveis. Nós temos um livro recentemente publicado muito interessante que apresenta os padrões de coloração e a gente pode entender o quão variável é realmente esses padrões para o grupo das corais. Então aqui outro, mostrando os padrões. E por fim, das serpentes com fossita l'Oreal, é importante dizer, todas elas aqui no Brasil pertencem à família Viperidae, vão ser as jararacas, e aí sim, na presença da fossita l'Oreal, a cauda vai ajudar a identificar. A cauda simples, sem nenhuma alteração, pertence ao grupo das jararacas. Olha aqui. A cauda com chocalho, pontinha, que caracteriza as cascavéis. Também existe um mito associado à presença do chocalho na cauda das cascavéis, que diz que cada anel corresponde a um ano de vida das serpentes. Isso não se sustenta. Na verdade, cada anel corresponde a uma troca de pele. Tanto é que podem ter cascavéis enormes com anéis super pequeno, com chocalho super pequeno, e cascavéis pequenas com chocalho maior, porque fizeram muitas mudas. Por fim, se a cauda tem escamas eriçadas ou com ponta de osso, vou mostrar um pouco na foto aqui, nós temos a chamada láquesis, que é a surucucu ou pico de jaca. São serpentes normalmente de ambiente de mata, ou floresta amazônica ou mata atlântica. Na mata atlântica ela está fortemente ameaçada, enquanto que na floresta amazônica ela reina hegemônica, já que ela depende da mata primária. Aqui as escamas eriçadas, que são critérios de identificação também desse gênero. Então, uma chave muito simplesinha que eu gosto de compartilhar, e eu utilizo normalmente nas aulas, se tem os anéis completos ao redor do corpo, a gente já pode assumir que é uma coral. É claro que para saber se é uma coral verdadeira ou falsa, será necessário olhar a dentição, lembrando que dentição proteróglifa, aquele dentinho pequeno na frente da boca, será uma coral verdadeira, e vários dentes e um dente maior posterior, que é o dente de veneno, é uma coral falsa. Na dúvida, deixa ela quietinha, porque pode ser um animal perigoso. Se não tiver os anéis coloridos, vamos olhar a cabeça. Não para ver se tem pupila vertical, enfim, cabeça triangular, que eram os critérios que tinham nos livros de escola e que, na verdade, não se sustentam aqui no Brasil. Olhar a cabeça para ver se tem aquele segundo orifício entre o olho e a narina. Caso não tenha fossita l'Oreal, é uma serpente dita sem interesse médico. E existem serpentes que, na verdade, são serpentes da fauna brasileira, porém que não têm interesse médico, porque justamente não tem essas características. A cainana, olha aqui, a chamava de boipeba, a cobra arco-íris, enfim, são várias. Se ela tiver a fossita l'Oreal, vai ser necessário olhar a cauda, como nós falamos anteriormente. Se tiver chocalho na ponta da cauda, é uma cascavel, fácil de identificar. Os achados clínicos também são muito difíceis. Se tiver chocalho, vai continuar olhando a cauda para ver se ela tem a cauda lisa ou a cauda com as escamas eriçadas. Na presença das escamas eriçadas e da pontinha de osso,
a gente assume que ela é uma surucucu, gênero Lachesis, aquela serpente de mata que eu mencionei. Caso não seja escama eriçada, caso a cauda seja lisa, sem nenhuma alteração, eu vou assumir que ela é uma jararaca, uma serpente do grande grupo Bothrops. Aqui é só uma chavezinha bem simplificada, realmente, para ajudar nessa identificação. Isso é super importante para o serviço de saúde, uma vez que o estabelecimento do nexo da serpente que causou o acidente vai definir o tratamento e vai definir também, junto com a gravidade, obviamente, o número de ampolas a serem dadas, o tipo de ampola e o número de ampolas a serem dadas. Então, é importante que os profissionais, caso recebam um animal, saibam identificar devidamente. Então, esse tipo de chavezinha ajuda bastante. Vai olhar a cabeça, se tiver fossita L'Oreal presente, olha a cauda. Escamas eriçadas é a Lachesis, que é a surucucu. Cauda com chocalho é a Crotalus, que é a cascavel. Cauda lisa é a Bothrops, que é a jararaca. Caso for, vai olhar se tem anéis coloridos. Anéis coloridos presentes, proteróglifa, dentinho na frente é uma coral verdadeira. Opistóglifa, vários dentinhos e dente de veneno atrás é uma coral falsa. Se não tiver nem fossita L'Oreal, nem anéis coloridos, é uma serpente não perigosa. Também simplificadamente. Porém, muitas vezes, os pacientes chegam ao serviço de saúde sem levar a serpente. Aliás, cerca de 90% dos pacientes não levam a serpente para o serviço de saúde. Isso varia de local para local, mas em linhas gerais. Quais são as características do envenenamento, para a partir daí definir o tipo de soro e o número de ampolas a serem aplicadas. Para o envenenamento botrópico, que já digo para vocês que é a maioria dos acidentes, todos vocês que lidam com esse tipo de envenenamento já sabem, precocemente os pacientes costumam ter dor e edema. O edema é progressivo, ele sim evolui muito intensamente. A dor é muito superior à perfuração mecânica, a dor da perfuração mecânica da presa, e os pacientes referem isso. O local também costuma ficar quente, o local fica quente também, que são sinais cardinais da inflamação. Os pacientes costumam ter hemorragia local também. Isso são sintomas precoces. Porém, são sintomas de gravidade, as flictenas, que são essas bolhas hemorrágicas, a própria gangrena, que é o apodrecimento, o abscesso, que vão ser as infecções secundárias, e os pacientes costumam morrer por insuficiência renal, justamente por conta da destruição tecidual sistêmica, causar obstrução glomerular, começando com a glomerulonefrite, evoluindo para a glomerulonefrose e, por fim, insuficiência renal, que é a principal causa de óbito pelo envenenamento botrópico. Então, aqui mostrando, isso também ajuda a gente a pensar nas medidas terapêuticas que são aplicadas inadvertidamente. Então, o garrote, o torniquete, que a maioria das pessoas lembra porque aparece nos filmes, porque aparece nos livros, porque contaram, são medidas que não ajudam, na verdade, atrapalham mais do que ajudam para o envenenamento botrópico, que é a maioria aqui no país, pelo menos que motiva a busca ao serviço de saúde, porque um veneno que é digestório, que é proteolítico, concentrado no músculo, ele destrói muito rapidamente o músculo, então são causas importantes de aqui também a lesão subdérmica muito evidente, então amputações que podem acontecer justamente pelo garroteamento do membro acometido, fotos feias mostrando justamente destruição tecidual. Aqui a foto de garrote, que é uma foto clássica também, mostrando o garrote sendo feito com borracha de soro, chamando a atenção da importância dos profissionais de saúde, na verdade, dos trabalhadores, não só profissionais, mas dos trabalhadores da saúde, de entenderem sobre os acidentes para que as medidas do primeiro socorro sejam as medidas mais apropriadas, considerando a serpente, considerando o envenenamento. Então, o garroteamento realmente não ajuda. Aqui os cortes foram feitos com bisturi para ajudar a drenar o veneno. Ora, se o veneno interfere na cascata de coagulação, se o veneno causa hemorragia, esses cortes aumentam as áreas de escape sanguíneo. Então ajuda muito o paciente a piorar. E sem contar que são portas de entrada para infecção. Lembrando que o abscesso é O envenenamento laquético, que é causado pela surucucu, uma chamada de pico de jaca, costuma parecer bastante com o da jararaca, porém mais intenso. O veneno se comporta de maneira parecida clinicamente, então aquelas lesões locais com dor, com edema, costumam aparecer muito intensamente, porém com intensidade maior, chamando a atenção para alguns sintomas neurotóxicos, cuja gênese ainda tem que ser melhor elucidada. Então, a diarreia profusa costuma acontecer nos pacientes picados por lácteos. É um critério, inclusive, que ajuda na identificação diferencial de qual soro ser aplicado, de qual é o agente etiológico. No caso dos envenenamentos por cascavel,
a serpente do chocalho, preocupa um pouco mais, porque, embora precocemente no local da picada, na verdade, não apareça muita coisa, mas o veneno, por uma ação miotóxica associada a uma ação neurotóxica, costuma causar sistemicamente a chamada facies miastênica, que é essa cara de bêbado, a diplopia, que é a visão dupla, juntamente com uma turbação visual. Começa a ficar avermelhada justamente por conta da ação miotóxica, é a chamada mioglobinúria. Como complicações, olha aqui, ela ficando cada vez mais escurecida. No serviço, muitos profissionais costumam chamar de urina cor de Coca-Cola, justamente pela coloração intensa. E esse comprometimento renal pode evoluir para a insuficiência renal, que também é a causa de óbito importante nos acidentes por cascavel. O veneno ser mais tóxico pode gerar uma maior letalidade, mas também, juntamente com a maior toxicidade do veneno, nós temos o serviço de saúde oferecendo a soroterapia apropriada, porque os erros na soroterapia podem gerar problemas e complicações. Vou falar disso mais na frente. Aqui é uma medida que costuma ser utilizada em alguns interiores, que é a chamada garrafada, que são medidas terapêuticas inapropriadas. Então, a cachaça com a serpente dentro, que é utilizada às vezes como antídoto, às vezes como um bloqueador do envenenamento. Nós já consumir essa cachaça com a serpente dentro, com a alegação de que isso faria com que os membros da equipe estivessem imunes ao veneno da serpente. Na verdade, o consumo de cachaça pode mascarar ou gerar sintomas que são parecidos com os sintomas do envenenamento crotálico. Isso atrapalha o profissional, o trabalhador da saúde que vai receber esses pacientes na identificação das manifestações clínicas e da definição do nexo epidemiológico, uma vez que, como eu falei, cerca de 90% dos pacientes não leva o animal ao serviço de saúde. O envenenamento lapídico é um envenenamento hegemonicamente neurotóxico, então o paciente no local da picada não costuma ter nenhum tipo de alteração, entretanto ele evolui com dificuldade na deglutição e uma insuficiência respiratória aguda, que normalmente é a causa de óbito, associada com a facies neurotóxica, que é justamente aquela diplopia, aquela turbação visual, que se parece também com o envenenamento por cascavel. Porém, nós não temos alterações no trato urinário no envenenamento lapídico, pelo menos não clinicamente. Pensando que o acidente ofídico pode ser ocupacional, tem algumas questões perguntadas por quem está na ponta lidando com os pacientes que são picados, perguntando para o paciente o que aconteceu, como aconteceu. O acidente aconteceu quando estava fazendo alguma atividade, que atividade era essa, era de trabalho, onde aconteceu, ele estava indo ou voltando do trabalho. Isso vai ajudar porque na ficha de notificação existe a variável se o acidente está relacionado ao trabalho. E a gente tem um percentual de perda importante no preenchimento dessa ficha. E a dificuldade em registrar a ocupação termina mascarando vulnerabilidades relacionadas ao trabalho, ou seja, camuflando que alguns exercícios laborais aumentam a probabilidade do acontecimento do acidente. E se o dado não existe, não está notificado, ele não existe. Então, aqui chamando a atenção para os acidentes de trabalho agora, envolvendo o ofidismo, que foram registrados no Sinan, no Brasil, de 2007 a 2015, chama a atenção dos acidentes predominantemente do sexo masculino, envolvendo jovens, com baixa escolaridade, na zona rural, picados normalmente nos membros inferiores, e chama a atenção também que os acidentes costumam ser leves ou moderados. Esse padrão é um pouco similar ao padrão dos acidentes em geral, em termos epidemiológicos. Aqui eu estou apresentando os dados de 2007 a 2015. Entretanto, chama atenção quando eu estimo o atraso, ou seja, o tempo transcorrido da picada ao atendimento médico por região, pensando que aqui são acidentes de trabalho, chama atenção que os acidentes envolvendo pessoas da região norte, que chegam com mais de 6 horas, correspondem a quase 28% dos acidentes. Então, tem um percentual importante de pacientes picados na região norte, decorrente do trabalho, e que chegam no serviço de saúde com um tempo superior a 6 horas. Se quanto mais o tempo passa, mais veneno circula, mais área tecidual é destruída, eu tenho um problema instalado, um problema posto para a região norte. Isso difere muito bruscamente da região sul e sudeste, que os pacientes que são trabalhadores que foram picados costumam chegar com em torno de 6 horas ou mais, apenas em 6% dos casos. O percentual dos acidentes de trabalho que envolveram trabalhadores da agropecuária é notória a hegemonia desses acidentes na população que exerce trabalho agropecuário.
pecuário, nos lavradores em geral. Só que na região centro-oeste esse percentual cai um pouco, talvez decorrente da mecanização, e isso varia realmente regionalmente no país. Chamando a atenção para a sazonalidade, a gente não pode olhar a sazonalidade no país como um todo, entretanto, os acidentes ofídicos das regiões sudeste, sul e centro-oeste têm um declínio muito claro. Crescer de setembro a outubro, justamente correspondendo ao período de inverno, talvez por conta da redução climática, da redução de temperatura, dado que as serpentes são ectotérmicas, regulam a sua temperatura com a temperatura do meio. Na região norte e nordeste, a gente percebe essa curva muito mais atenuada, justamente por conta das variações térmicas não serem tão evidentes nos ambientes. Chamando a atenção para o coeficiente de incidência, que vai mostrar para a gente o risco. Aqui nós temos para 2015, chamando a atenção dos percentuais, e se destaca que, dentre as unidades federadas do país, as que tiveram aumento em relação a 2007, em 2015, ou seja, que o risco aumentou nesse período, estão presentes na região norte e na região nordeste, chamando a atenção também de disparidades regionais, que fazem com que o nosso olhar para esses acidentes tenha que ser um olhar regionalizado. Como fatores de risco, aquilo que a gente já chamou a atenção, apareceu inclusive nos dados apresentados anteriormente, nós temos a faixa etária, o local da picada, ou seja, a região anatômica da picada, o tipo de envenenamento, qual foi a serpente que causou o envenenamento, já que a toxicidade varia de serpente para serpente, o tempo transcorrido da picada ao atendimento médico é uma variável importante justamente pelo tempo de veneno circulante. A intensidade de manifestações clínicas, porém, faz necessário acrescentar um artigo que publicamos recentemente que tanto dados de primeiro socorro e atendimento médico adequado são os elementos que mais interferem no êxito fatal, mais do que o tipo de serpente. Então, o atendimento, a qualidade do serviço de saúde prestado a esses pacientes é mais importante para o prognóstico, novamente, do que se foi uma jararaca, se foi uma cascavel. O que faz a gente pensar que o investimento nessa formação, nessa capacitação, e desde já eu louvo esse evento por fazer essa discussão, reativar essa discussão, é super importante que isso aconteça envolvendo os trabalhadores da saúde que vão atender esses pacientes. Porque treinamentos é o maior fator prognóstico de sucesso, de êxito, ou, infelizmente, do êxito letal. Aqui chamando a atenção da letalidade anual dos acidentes ofídicos como acidente de trabalho. Então, é interessante que a letalidade em geral dos acidentes tem caído, porém, para o acidente de trabalho, ele aumentou 15%. O que nos faz pensar também que eu estou chamando a atenção para uma vulnerabilidade relacionada ao trabalho. Aqui pensando de maneira agregada, não olhando a evolução temporal, mas comparando as regiões, se destaca a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, como regiões de maior letalidade, sul e sudeste com menor letalidade, talvez até por conta da capacidade do serviço de saúde em detectar apropriadamente e precocemente quem foi esse agente e a aplicação soroterápica ser apropriada também. Isso interfere, obviamente, no prognóstico. Pensando nos aracnídeos, já que vamos falar de animais peçonhentos, como características gerais, o que é que faz de um aracnídeo ser um aracnídeo? Ter 4 pares de patas, ter quelíceras e pedipalpos, isso é critério de identificação. Lembrando das aranhas, as aranhas comumente fazem teias, as teias podem ser regulares, orbiculares, são essas super bonitas, que lembram a teia do Homem-Aranha, e as teias podem ser irregulares, que são essas bagunçadinhas. Isso é importante para a identificação, porque as aranhas perigosas aqui do Brasil fazem teia irregular. Toda teia regular, que é essa bonitinha, meio geométrica, pertence a uma aranha que tem veneno, porém cujo veneno tem baixa toxicidade, não é uma aranha perigosa para o ser humano. Não quer dizer que toda aranha que faz teia bagunçada é perigosa, mas a aranha perigosa do Brasil faz teia, se fizer teia, faz teia bagunçada. Essa é a pista em relação à teia para a identificação. Lembrar que todos são perigosos, porém, nem todos todos são venenosos, mas porém nem todos são perigosos para o ser humano. Em relação aos escorpiões, vou falar um pouco deles mais na frente. Em relação às aranhas, somente essas 3 aqui: Eloptroceles, Alatrodectus, que é a viúva negra, e a Foneutria, que é a aranha armadeira. Vou falar um pouco deles no Brasil, de 2007 a 2014, a evolução temporal. É importante atentar que, embora olhando muito rapidamente, pareça que só o acidente escorpiônico está crescendo, e ele está crescendo muito claramente, que os outros acidentes
por conta de escala, parecem meio nebulosos, porém, escorpião aumentou 136% de 2007 a 2014, mas as aranhas aumentaram 18%, acidente com abelha aumentou 164%, então acidente importante que nós devemos levar em consideração e que faz parte do escopo dos animais peçonhentos. E os chamados outros, que envolvem peixes, que envolvem insetos, enfim, aumentaram também 136%. Então, aumenta o nosso olhar sobre esses acidentes e sobre o treinamento apropriado das equipes para a correta identificação do agente etiológico e, por consequente, o correto tratamento. Aqui, chamando a atenção, são esses dados que eu estou apresentando aqui em cima, são os dados dos acidentes araneídicos, segundo o gênero, da época de 90 a 93, que foram publicados no manual lá de 1998. E aí chama a atenção, quero mostrar aqui, que a região sul e a região sudeste contribuíam com quase 95%, mais de 95%, dos acidentes envolvendo as aranhas no país. Chama a atenção também que Loxosceles era a aranha que mais estava relacionada a esses acidentes, que chegavam ao serviço de saúde, e nós tínhamos um percentual de ignorado ou branco de 28,5% dos acidentes com aranha que chegavam ao serviço de saúde. Se você acha que esse percentual é importante olhar os dados mais recentes, que não são nem os mais atuais. Então, olha que interessante. Se houve um movimento de globalização desses acidentes, ou seja, se as demais regiões passaram a notificar mais os acidentes com aranha, isso é uma coisa interessante, porque possivelmente, no período de 90 a 93, o sistema de saúde dessas regiões, norte, nordeste e centro-oeste, simplesmente não estavam notificando. Ocorre que nós temos um percentual de ignorado branco que chega perto dos 90%. Se eu não sei quem foi a aranha que causou o acidente, eu percebo que eu tenho um problema claro de prognóstico no serviço de saúde, porque a soroterapia não vai poder ser aplicada, já que eu não sei quem foi essa aranha, e com isso eu tendo a ter um problema grave em termos do lidar com esse envenenamento. Especificamente falando dos acidentes com viúva negra, também chamado de latrodectismo, a Latrodectus pertence à família Pteridiidae, então a disposição ocular é o que ajuda a identificação das Latrodectus possuem a disposição 4-4, 4 olhos anteriores, 4 olhos posteriores, é muito fácil de identificar, porque, paralelo à disposição ocular, nós temos a nossa anatomia muito característica do abdômen bem pronunciado, com a coloração vermelha, às vezes alaranjada e preta. Essa coloração varia também, de acordo com a espécie de Latrodectus. Em alguns locais ela é chamada de vitorinha, de flamenguinho, enfim, fazendo alusão, obviamente, aos times de futebol. São animais de Mata Atlântica, mas só acontece em regiões urbanizadas também. Então, em Salvador, a gente consegue encontrar essas aranhas com facilidade. No Rio de Janeiro, ela aparece também com muita frequência. Aparece também na Caatinga do Sertão Árido e Restinga. Então, pensar que um mesmo gênero consegue ocupar tantos nichos distintos, a princípio parece esquisito, entretanto, se nós considerarmos que estamos falando de várias espécies, isso faz mais sentido. Por sinal, essa foto da coleta, essa foto mais abaixo, essa coleta está sendo feita no estacionamento do hospital que atende envenenamentos aqui em Salvador, que é o Hospital Roberto Santos. Em termos de manifestações clínicas mais frequentes, o que o Centro de Informações Antiveneno da Bahia, atual CEATOX, principalmente dor local, sudorese, a chamada pápula eritematosa, que é bem característica também, edema, eritema. Sistemicamente costuma aparecer parestesia, sudorese, tremores, as dores nos membros inferiores, dor abdominal também. A contração abdominal é bem típica. Aqui mostrando, na primeira foto aqui acima, o edema periorbital também bem evidente. E aqui abaixo a pápula, como eu chamei a atenção, que é característica desse envenenamento. Que foram feitos sobre o latrodectismo. Na Bahia, apresentam os 2 primeiros casos confirmados no Brasil, feitos também por a equipe do CEATOX, junto com a equipe do Núcleo de Afiologia e Animais Peçonhentos, lá da Bahia. Foi feito um estudo retrospectivo do latrodectismo, na década de 90, apresentando os primeiros dados sobre a epidemiologia, sobre envenenamento, tratamento. Em relação à publicação de 2003, tentou fazer uma compilação dos trabalhos que foram publicados sobre seja feita, porque os acidentes correspondem a 28% dos acidentes com aranhas na Bahia, que não são muito notificados, sexo masculino em sua maioria, com faixa etária de 10 a 29 anos, então homens jovens. Normalmente acidentes na zona urbana envolvendo peridomicílio.
justamente porque são aranhas que costumam ficar fora das casas. Então, em relação à gravidade, a maioria é leve a moderado, sem óbitos. Uma coisa que é interessante é que o tratamento recomendado é o soro antilatrodectus, entretanto, na ficha do Sinan, para a notificação dos casos nacionalmente, não existe a variável sobre soro antilatrodectus. Então, assim, é interessante ver como esse soro, se é que ele tem sido aplicado, já que a ficha não permite a identificação específica desse tipo de insumo. Em relação ao loxocelismo, que é a aranha marrom, a identificação dessa aranha, que pertence à família Cicareidae, também tem a ver com a disposição ocular. Então, essa aranha apresenta os olhos dispostos em dois de um lado, dois do outro. Mas não é somente a disposição ocular. As Loxoceles costumam ter esse desenho que parece um violino na região anterior, na região do cefalotórax. Então, não sei se vocês conseguem ver na imagem, é um violininho apontado da frente com a haste, não sei exatamente o termo, voltado para o abdômen. Isso é bem característico também. Na foto dá para ver a disposição ocular, que ajuda também na identificação. Os acidentes com ação com Loxoceles têm uma ação proteolítica importante, que evolui, no princípio, com a bolha, com a região, um hematoma marmoreado, vamos dizer assim, que evolui para uma úlcera seca, evoluindo também para a necrose, e o paciente costuma ter hemoglobinúria. É um envenenamento que não costuma aparecer precocemente, os sintomas podem demorar um pouco mais. As formas que são previstas, inclusive no Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos, envolvem, na forma cutânea, um edema local endurado, com dor local, equimose, acontecer, a vesícula, a bolha e finalmente a necrose. Como manifestações gerais, os pacientes costumam ter febre, mal-estar e às vezes os exantemas. E na forma cutânea hemolítica, que seria a forma mais grave, além desses sintomas previamente mencionados, os pacientes podem ter hemólise intravascular, coagulação intravascular disseminada e insuficiência renal aguda, novamente uma das causas importantes de óbito desses pacientes. Aqui mostrando a lesão, chamando a atenção, são as fotos, 2 dias passados após a picada. Então, assim, o primeiro dia, o quinto dia, o segundo dia aqui embaixo, olha que interessante, o 18º dia após picada. Então, esses acidentes evoluem com a necrose, que é realmente progressiva. Então, o quinto dia após picada, chamando atenção para aquela área marmoreada, que é bem típica de foto. Aqui no 41º dia, chamando atenção para a lesão seca, já mostrando uma dermonecrose importante também. Olha aqui no 13º dia, aqui no 30º dia, muitas vezes esses pacientes precisam fazer enxerto de pele por conta da dermonecrose. Olha aqui o exantema cutâneo, você faz quase impressão palmar nesse caso, mas a impressão digital seria como característica desse tipo de envenenamento. Os pacientes com a forma cutânea hemolítica podem ter também a icterícia e se vê o amarelado dos olhos muito intensamente, além da hemoglobinúria, que realmente é o preocupante no envenenamento por Loxoceles. Chamando atenção para as características mais epidemiológicas, na sazonalidade, os acidentes costumam acontecer nos meses mais quentes, especialmente na região sul e sudeste, que são regiões que mais notificam esse tipo de acidente. Desse gênero nessas regiões. As regiões anatômicas da picada, esse acidente predomina nas regiões central, no eixo central. O intervalo entre a picada e o atendimento médico chama atenção que o aparecimento dos sintomas tende a ser mais tardio, por isso também, muitas vezes, os pacientes buscam serviço de saúde mais tardiamente, já que, no primeiro momento, a maioria dos pacientes sequer refere dor, ou uma dor muito leve. Nas circunstâncias do acidente, normalmente o acidente ocorre quando o paciente está vestindo a roupa, está dormindo, se vira para o lado, às vezes no acampamento, isso costuma acontecer. Aqui chamando a atenção em relação aos dados do loxocelismo em Curitiba, mostrando justamente a série histórica, são dados parciais, obviamente, mas mostra a evolução progressiva com o aumento do número de casos, chamando a atenção também para Paraná, Santa Catarina e São Paulo, quanto à região sudeste, mostrando que os acidentes costumam acontecer ao longo do ano, porém, a sazonalidade varia um pouco em relação aos estados, aquilo que a gente já chamou a atenção. A letalidade varia de acordo com as espécies, então esse gênero, a Loxoceles, pode acontecer no Chile com a letalidade muito importante, pode acontecer nos Estados Unidos também, e no Brasil, a letalidade que foi observada em Santa Catarina foi maior do que a letalidade observada no Paraná e observada também em São Paulo, que nos faz pensar que, no caso, a espécie desse gênero
tem veneno com toxicidade variável. Chamando atenção para o que era trazido originalmente para o tratamento dos acidentes com locus ocellis, os casos envolvendo o locus ocellis, aqueles sintomas que seriam graves, mas sem haver o envolvimento de icterícia, de oligúria, enfim, eles eram tratados com 5 ampolas, o soro anti-locus ocellis, e o cutâneo visceral com 10 ampolas. Esse era o tratamento originalmente, entretanto, em recente reformulação da aplicação do soro, os casos viscerais, cutâneo-viscerais, mantiveram as 10 ampolas como protocolo de tratamento, entretanto, os casos cutâneos, aplica-se 5 ampolas apenas no chamado cutâneo forma grave. O que nos faz pensar também, poxa, os achados epidemiológicos que dão suporte a essa terapêutica apenas na forma grave devem ser examinados com muito cuidado para evitar a aplicação de soro a menos do que o paciente precisa, ou em casos que o paciente precisa de soro e o soro não é dado porque ele não tem a forma grave, especialmente porque o envenenamento não tem as suas manifestações clínicas tão imediatamente. Pensando no foneutrismo, que é a aranha armadeira, ela é bem típica de levantar os 2 pares de patas dianteiros e realmente fazer uma espécie de dança, que é uma forma de intimidação, deimatismo do animal. Biologicamente é um comportamento muito presente. Em termos de disposição ocular, a fonêutreas, pertence à família Quitemídea, tem a disposição 4-2, então 2 olhos mais anteriores e 4 olhos mais posteriores, dá para ver muito claramente nesse desenho esquemático. É uma aranha que originalmente está associada a ambiente de mata, inclusive lá fora ela é chamada de aranha da banana, justamente porque ela pode estar associada à produção agropecuária. Então, em termos do litoral nordestino, a gente tem com muita frequência a ocorrência desse animal. Os acidentes costumam gerar dor e edema local, além de eritema, da vermelhidão. O edema é muito fácil de ser identificado, especialmente comparando ao membro contralateral. Como são aranhas grandes, muitas vezes você consegue enxergar a perfuração, embora não seja um bom critério diagnóstico. Os pacientes costumam ter dor, edema, eritema, já falamos disso, além de sudorese. E é comum também, embora não seja regra, o paciente picado por foneutria apresentar priapismo, que é ereção continuada extremamente dolorosa. Então, pacientes podem apresentar esse sintoma, o que ajuda também na identificação dos casos. Em relação à sazonalidade, a incidência aumenta nos meses de abril e maio, e aí chamando a atenção também para o sul e sudeste. Normalmente, diferente da locus ocellis, que acidentes envolvendo a foneutria normalmente acontecem nas extremidades e podem ser acidentes de trabalho também. O intervalo entre a picada e o atendimento médico costuma ser menor justamente porque os sintomas aparecem precocemente, diferente da locus ocellis. Os acidentes costumam envolver manusear frutas e legumes, colher, calçar, limpar o jardim, já que são aranhas mais associadas à vegetação. Importante chamar atenção para a mudança no algoritmo da aplicação de soro, em especial para fonêutreas, porque no caso da presença de um quadro moderado, o algoritmo atual estabelece que crianças maiores de 7 anos não vão tomar soro. Então, a retirada da aplicação do soro para crianças maiores de 7 anos e a aplicação do soro para crianças com 6 anos e 11 meses, por exemplo, precisa ser investigada epidemiologicamente falando, com muito cuidado, para se saber, primeiro, de onde veio exatamente esse ponto de corte, pensando na clínica, nos achados clínicos que podem apoiar, e epidemiologicamente falando, se essa curva, as variações populacionais. Então, essa é uma mudança que é importante de ser observada. Pensando nos princípios da soroterapia, é importante lembrar que a dosagem vai depender da gravidade, a dosagem para a criança é a mesma que é dada para os adultos. Lembrar que não existe contraindicação para gestantes, então gestantes podem tomar o soro, sim. A via de administração do soro é a intravenosa. Parece até bobo chamar a atenção dessa via de aplicação, porém já encontramos manuais, por exemplo, dos brigadeiros do soro antiofídico. A soroterapia deve ser o mais precoce possível, então nos faz pensar um pouco naquele quadro que nós mencionamos anteriormente para a região norte, com um intervalo entre a picada e a chegada ao serviço de saúde superior a 6 horas,
que isso é complicado porque é mais tempo de veneno circulante, e o ideal é que se trabalhe com dose única. Por isso eu volto a falar que o olhar sobre o algoritmo tem que ser um olhar muito cuidadoso para de ampolas e nos critérios de elegibilidade para o sujeito tomar soro, para que eles sejam amparados pela clínica, para que sejam amparados pela epidemiologia, para evitar distorções no tratamento e um prognóstico pior. Uma atenção, então, dos acidentes com escorpião, já chamei a atenção que aumentaram, aranhas aumentaram também, abelhas que aumentaram bastante em geral, e as serpentes caíram um pouquinho, indo de chama atenção os acidentes sendo mais frequentes, com maior coeficiente de incidência na região sul. Lembrando que esse coeficiente de incidência mais aumentado não se traduz numa maior letalidade, o que nos faz pensar numa melhor capacidade do serviço de saúde de detectar os casos e notificar também ao sistema. Vejam que a letalidade varia realmente no araneísmo, chamando atenção novamente para a região norte, o que pode ser decorrente também da dificuldade entre a picada e o alcance do serviço de saúde. Aqui é interessante que eu estou mostrando para vocês os acidentes escorpiônicos. Essa tabelinha estava no manual. Porém, a tabelinha apresenta aqui um percentual, a terceira, 1, 2, 3, a quarta coluna apresenta um percentual, mas é o percentual de óbitos de acordo com a faixa etária. Se nós estimarmos a letalidade, dividindo o número de óbitos pelo número de casos por estrato etário, a gente observa um cenário diferente. A gente observa que, de fato, o acidente por escorpiões é um acidente que é etário dependente em termos de gravidade. A gente percebe uma letalidade muito maior em crianças, 1% de probabilidade de morrer, com esses dados de 90 a 93. E essa letalidade vai caindo de acordo com o avançar da idade da criança picada. De 1 a 4 anos, a letalidade cai de 4% para 2,2%, de 5 a 14 anos cai para 1,6%, chegando ao adulto jovem com letalidade de 3%, essa letalidade praticamente zera ao longo das demais faixas etárias. Então, essa faixa aqui é importante, e isso ajuda o serviço de saúde a saber que recebe a probabilidade pior do paciente evoluir com gravidade, quiçá com óbito. A letalidade em geral é 6%, variando de acordo com as regiões, chamando a atenção aqui a letalidade surpreendente da região centro-oeste, que é algo também que deve ser explicitado com um pouco mais de cuidado, porém a região nordeste apresentando um coeficiente de incidência relativamente elevado. Então, se eu vou para as unidades federadas, eu percebo que a incidência varia bastante, mas percebe-se claramente que acidente por aranhas é importante em termos de incidência. A região sudeste também figurando aí Minas Gerais como estado importante para olhar escorpiônicos. Lembrando que o escorpião evoluiu em sinantropia com tanta eficiência que ele é considerado hoje uma praga urbana. Os escorpiões perigosos, as espécies de importância médica aqui no Brasil, as clássicas, as principais, pertencem à família Butida. Nós temos o Ticio cerulatus, que é esse mais amarelado com o corpo amarronzado. Nós temos o Baiensis aqui em cima, que tem um corpo mais amarronzado com as manchas escuras nos pedipalpos. E nós temos o Stigmurus, que é esse aqui de baixo com os bebezinhos no dorso, mas que tem uma linha no dorso e um triângulo supracefálico invertido. Recentemente, nós tivemos a inclusão do Obscurus, que é um animal que originalmente foi descrito para ambiente de mata também, e aqueles três que eu já mencionei, o Baiensis. O Baiensis, de acordo com essa distribuição, estava mais presente na região centro-sul do Brasil. O cerulatus, mais amarelinho, estava distribuído mais do sul, indo até a Bahia, e o Stigmurus mais pensando no norte do Nordeste. Enquanto que, na verdade, a gente percebe que, de acordo com os dados de coleções, de acordo com os dados consultados nas coleções do Brasil, a distribuição real é mais ampliada, tanto pensando no cerulatus, a gente percebe uma presença muito forte dele no Sudeste, mas na Bahia, estendendo também para os demais estados. Em relação ao Stigmurus, a gente observa ele muito mais ampliado abaixo da região Nordeste, então a região Sudeste também tem registro da ocorrência desse animal. E aqui chamando atenção para a modelagem da distribuição, tanto do cerulatus quanto do Stigmurus, mostrando que existem áreas importantes de sobreposição dessas duas espécies. Quando acontece sobreposição, normalmente uma espécie se estabelece como hegemônica nessa mesma localidade, ou, por exemplo, em uma cidade, em bairros,
Então, são questões importantes a serem consideradas. Quando o acidente acontece, na maioria dos acidentes por escorpião, as manifestações locais envolvem dor, um eritema discreto, a sudorese local. Como manifestações gastrointestinais, podem aparecer cialorreia. Náuseas e vômitos são indicativos de gravidade, e as cólicas também podem estar presentes, chamando a atenção que as manifestações respiratórias, por exemplo, rinorreia, tosse, os espirros, os sibilos, que ajudam também a esse monitoramento, a taquipneia, a hiperpneia, muito mais rapidamente, a bradipneia, que podem envolver a ação colinérgica e adrenérgica do veneno. Isso vai ser justamente o efeito da natureza reflexa da toxina, do veneno, do escorpião, sobre o sistema nervoso parasimpático. O edema grave de pulmão é uma característica importante de ser observada no escorpionismo grave, já que pode ser o fator de óbito para esses acidentes. Só para sistematizar aqui no edema grave de pulmão, é interessante observar que muitas vezes a mesma espécie tem variação regional do veneno em relação à toxicidade. Então, nós observamos isso na Bahia, por exemplo, rio, que funciona como divisor de águas. Os acidentes abaixo do rio costumam ser acidentes mais graves do que os acidentes na outra margem do rio, mostrando justamente a variação regional, variação geográfica do veneno do escorpião, que vai, obviamente, se desdobrar nos acidentes e na clínica e prognóstico. Então, já fechando a minha fala, é importante levar em consideração que a evitação dos acidentes pressupõe medidas que são coletivas ou individuais, pensando nos acidentes com escorpiões, por exemplo, já que os escorpiões hoje podem ser considerados pragas urbanas, e essas pragas urbanas devem ser combatidas. Pensando em medidas individuais, existem muitas medidas que podem ser adotadas individualmente pelos trabalhadores, por exemplo, como o uso de EPI, e o uso de EPI deve estar associado à concessão do EPI pelo trabalhador, pelo empregador ao trabalhador. Chama a atenção que, embora esses pública e da saúde do trabalhador também, os animais peçonhentos não podem ser vistos como vilões. Esses animais têm um papel essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Eles controlam a população de roedor, de barata também, que podem ser vetores de doenças graves, destruir plantação, e podem gerar com isso enormes prejuízos socioeconômicos. Então, de certa forma, a gente tem que pensar no lidar com esses animais, que os acidentes devem ser evitados, os acidentes devem ser controlados, o serviço de saúde deve estar pronto para identificar e para tratar esses pacientes quando chegarem, porém o animal em si não pode ser exatamente vilanizado. Até o escorpião, que é considerado se multiplicando. Para finalizar já a minha fala, tentei correr bastante, peço desculpas por isso, para me atentar ao tempo que nós tínhamos. Eu deixo aqui uma frase que vem da terra de meu pai. Meu pai é japonês, então minha família tem mais família no Japão do que no Brasil, e existe uma expressão que usa esse tipo de fala com essa expressão Nankurunaisa, porque Nankurunaisa significa no final tudo ficará bem. Então, sabe, são tantos acidentes e tantas lesões, e a epidemiologia chamando atenção para grupos muito vulneráveis, e o cenário que a letalidade vai aumentando, a gente vai ficando angustiado. Entretanto, essa própria iniciativa desse evento de retomar a discussão, de trocar figurinha com diferentes centros no país, nos ajuda a ficar bem, porque só o engajamento coletivo ajudará no enfrentamento desse tipo de acidente. Então, em linhas gerais, era isso. Yucari, muito obrigado pela sua palestra. Terminou dentro do tempo previsto, obrigado por cumprir o tempo. Teve alguns cortezinhos na sua fala durante... Ai, meu Deus. Mas é por questão de conexão, não tem jeito. Mas eu ouvindo no chat, lá no grupo de emergência também, todos falando, tá tendo um cortezinho, mas tá dando para entender. Então, teve só esse probleminha técnico, mas foi excelente. Deu para atender tudo, tá? Pode ficar tranquila que, senão eu tinha te interrompido, você vai ficar falando sozinho aí. Então, deu para entender.
Foi ótima a sua apresentação, muito obrigado pela sua troca de conhecimento com a gente, tá? Eu tenho algumas perguntas, curiosidades, né? Quando você foi falando, eu fui pensando em algumas dúvidas que eu tenho, né? Uma delas, né, e não sei se você colocou aqui na Lactrodex, a viúva negra, né? Tem principalmente a presença na Bahia, né? E a gente lê na literatura, nos livros, mas na Bahia mesmo que acontece ela. Tem alguma justificativa epidemiológica de adaptação da aranha para essa presença? A professora caiu, gente, só um conector, né? Só ela retornar, por favor. Enquanto ela volta, gente, estamos projetando aí na tela, então como fazer o registro de frequência. Então a senha é 0/2021. Os que estavam me perguntando lá no chat, então tá aí, seguir esse passo a passo, acessar o site da RUT, CPF e e-mail, selecionar então o sítio de toxicologia clínica e a senha então é 0/2021. E esse registro pode ter feito até o final do dia de hoje, né? Então até 23h59. E o Karen, me ouve? Oi, ouço. Eu desliguei minha câmera porque eu acho que quando eu compartilho a câmera termina ficando muito pesado. E aí vamos tentar assim, que aí eu vou vendo trocar essa figurinha com vocês. Às vezes acontece mesmo, às vezes é bom desligar que a gente consegue resolver o problema técnico. A pergunta que eu pensei por que na Bahia, então, tem a ocorrência da Lactotex viúva negra? Principalmente na Bahia, em outros estados a incidência é menor. Tem alguma explicação para isso? Desculpa, repete. Sobre a ocorrência da Lactodex, a viúva negra, principalmente, na Bahia, né, que sendo o principal estado que acontece ela. Tem alguma explicação epidemiológica para isso? Para a incidência ser baixa, Ser alta, mesmo ser alta ela na correndo com Bahia. tanta frequência. Não, a incidência da aranha na Sim, Bahia. alta na Bahia, mas baixa no... E nos outros estados, Então, muito baixa. Sim. Então, em termos de ocorrência, a Latrodectus realmente é uma aranha importante. Ela ocorre dentro do centro urbano, o que termina ajudando os acidentes a acontecerem. Então, aquela foto que eu mostrei que estava coletando, e no esforço de coleta de 15 minutos, nós coletamos 30 aranhas. Então, a aranha é muito fácil de ser coletada aqui em Salvador. Os acidentes acontecem em termos proporcionais do que chega ao serviço de saúde. Ele é um acidente mais ou menos importante, vamos dizer, 30%, pouco menos de 30% dos acidentes que chegam ao serviço de saúde são por Latrodectus. Entretanto, epidemiologicamente falando, o coeficiente de incidência não é tão alto. E não é tão alto porque raramente nós temos acidentes graves. Os acidentes com Latrodectus costumam ser, na sua maioria, acidentes leves, alguns moderados. E aí, por conta disso, muitas vezes, o acidentado, isso em termos gerais, termina não buscando o serviço de saúde. Só que, como eu falei, aqui na Bahia tem uma característica bem interessante, que é a aranha ocorrer no hospital, no estacionamento do hospital. Então, as pessoas já sabem que esse acidente existe e, muitas vezes, com crianças brincando, o acidente pode acontecer, já que o acidente com criança é frequente aqui, porque a criança pensa que é uma joaninha, por conta das cores, o vermelhinho com o preto, aí ela tenta pegar. Faz necessário dizer também que essa aranha é muito, muito mansa. Ela é dócil, chega a ser dócil. A picada acontece quando a aranha é comprimida. Então, com criança, se a criança pega, se a criança aperta, o acidente acontece. Já aconteceu comigo em esforço de coleta da aranha cair na minha perna, a viúva negra, e andando, e eu consegui tirar com o pincel justamente porque ela não costuma atacar se não for pressionada. Então, a gente consegue evitar boa parte dos acidentes. Então, lá a gente pode ter uma maior chegada, mas ainda assim, embora a frequência seja alta, a frequência em termos proporcionais é alta, mas epidemiologicamente falando, a incidência não é tão alta.
Vamos esperar o Yucari voltar, caiu de novo. Oi. Agora você voltou. Caiu e voltou. Ouço sim. Mas deu para ouvir sua resposta. Agora... Pronto. Porque assim, uma coisa... Oi, desculpe, pode falar. Não, pode falar. Não, eu quis dizer que uma coisa é a distribuição proporcional do serviço de saúde, 25 são viúva negra, por exemplo. Só que se a incidência, ou seja, a medida relativa para a população já é uma medida baixa, termina que essa distribuição proporcional não se traduz em uma alta incidência, que é a diferença epidemiológica da casuística realmente para o risco populacional. Excelente, Eucário. Muito obrigado pela resposta. Uma outra pergunta, a gente tem participantes do Uruguai, da América Latina. Ela caiu também? Não? Oi, estou aqui. Tá. Nós temos participantes do Uruguai, da América Latina. Você tem experiência de como que é a distribuição desses animais que você apresentou para a gente hoje em outros países do nosso continente? Então, para alguns sim. Por exemplo, a Loxosceles, que é a aranha marrom, que por sinal, só observação, é um péssimo nome para aranha, porque existem inúmeras aranhas marrons. E aí, justamente, esse nome popular de aranha marrom termina gerando um pavor da população em geral, porque vê uma aranha que tem a coloração marrom, mas não é aranha marrom. Enfim, a Loxosceles, quanto gênero, tem uma ocorrência importante, inclusive na América do Sul, chegando inclusive aos Estados Unidos. Então, os acidentes costumam ser importantes. Se eu for para o Chile, por exemplo, a aranha marrom, a Loxosceles, é muito, muito, muito frequente. Inclusive no Atacama, a gente tem registros de acidentes lá, o que nos faz pensar, inclusive, na distribuição do soro e na oferta de atendimento, já que a toxicidade do veneno varia de local para local, de espécie para espécie, e mesmo dentro da mesma espécie, varia geograficamente. Veneno é uma outra coisa muito interessante para ser estudada. Se eu pensar no gênero Botrops, por exemplo, das jararacas, nós temos o gênero Botrops em todo o continente americano. E, claro que variando a espécie, por exemplo, do norte da América do Sul para a América Central, nós temos a Botrops asper, que a gente não tem aqui no Brasil, mas que é objeto de estudo em toda a América Central, chamando a atenção, obviamente, os trabalhos feitos por Gutierrez na Costa Rica. Então, nós temos realmente a ocorrência muito ampla desses indivíduos. A própria Laques smuta, que é a surucucu pico de jaca, ela tem uma ocorrência importante aqui no Brasil, não se restringe ao Brasil. Então, os acidentes também vão acontecer em todos os países que abrigam floresta amazônica, com um enfrentamento um pouco diferente, porque a dinâmica da estrutura de serviço de saúde entre os países varia muito. Aqui no Brasil, nós temos a sorte de ter um serviço público, o SUS, que atende esses pacientes de maneira universal, com a oferta gratuita do soro antiveneno. Isso não está presente em todos os países. Então, na maioria dos países, aliás, o soro é cobrado e o soro não é barato. Então, até acesso aos dados termina sendo um pouco mais dificultado, porque se o tratamento é cobrado e se o paciente não chega ao serviço de saúde, porque o caso pode não ser notificado. E se o caso não é notificado, o caso não existe, porque a informação não existe. Isso varia realmente muito de país para país. Na Argentina, por exemplo, o soro é pago. Boa parte dos países da África subsaariana cobram soro, que, a meu ver, é uma atrocidade sem tamanho. Ainda cobram soro em euro. Tem uma outra discussão em termos de humanidade, de trabalho humanitário, que a gente ainda tem, quanto ser humano, que superar, que é o acesso universal, não só aqui no Brasil, que o SUS garante, mas acesso universal global realmente ao soro, que é um dos pactos daquela iniciativa global da Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento dos acidentes por animais peçonhentos. Obrigado, Eucário. Essa temática de epidemiologia e identificação dos animais peçonhentos venenosos é uma temática que rodeia o grupo lá de emergência em
do Ciatox, que a gente tem um grupo nacional, né? Então é muito perceptível a dificuldade de nós profissionais não biólogos, né? Falo por mim, da dificuldade de identificação desses animais e como é importante essa temática, a presença de biólogos, né? Nos ajudando na identificação, o que agiliza, então, o atendimento do paciente, agiliza a questão do início da terapêutica correta, e com isso diminui o tempo de hospitalização, taxa de óbitos, sequelas para os nossos pacientes. Então, tanto quanto fazer um atendimento médico adequado, a identificação prévia do animal causador do acidente, ela é muito importante no atendimento dessas vítimas de acidente com animais peçonhentos venenosos. Sim. Inclusive, deixa eu aproveitar já para conversar um pouco sobre isso. Aí vem o conhecimento sobre as características de identificação do animal. O conhecimento também sobre onde os animais ocorrem, onde os animais estão presentes, ajuda muito a equipe de saúde a identificar quem é o nexo. Por exemplo, as cascavéis são animais mais típicas de ambiente de caatinga, de ambiente semiárido. Já uma surucucu, pico de jaca, vai ser um ambiente de mata. Então, saber onde o acidente aconteceu ajuda na tomada de decisão. Saber se as características do animal, se o animal está presente, aí realmente é padrão ouro, que é identificar o animal. E a chave não é complicada. Até mesmo porque para o tratamento do envenenamento por serpentes, por exemplo, a gente precisa chegar até o gênero já é o suficiente, porque o soro é feito por gênero e não por espécie. Isso já ajuda bastante. No caso de aranha e escorpião, aí eu admito, há mais dificuldade para identificar. Então, analisar a disposição ocular de aranhas não é uma coisa fácil. Por isso que, nesse caso, olhar a ocorrência do animal, caso a aranha não seja levada, e às vezes não é porque ela é tão pequenininha que o próprio paciente não vê, associada à manifestação clínica, porque aí você não estabelece o nexo, você presume o nexo pelas manifestações clínicas. E aí, nesse sentido, até a conversa com o paciente sobre a história natural ajuda. Já tivemos caso aqui em Salvador, no Ciatox de Salvador, dos pacientes que foram picados, fizeram tudo o que podiam e que não podiam, com primeiros socorros até chegar ao serviço de saúde. Então, eles geram sintomas ou mascaram sintomas, o que atrapalha a equipe que se baseia nas manifestações clínicas clássicas. Nós já recebemos um paciente, por exemplo, com bolhas estranhas, porque é um sintoma de gravidade, e a gravidade dificilmente se dá na primeira hora. E aí, na conversa com o paciente disse, não, eu peguei um ferro em brasa e coloquei no local da picada para tirar o veneno. Então, aquelas bolhas não decorreram do envenenamento. Aquelas bolhas decorreram da adoção da medida terapêutica, que não é terapêutica de maneira nenhuma, que não ajuda em nada, e que, na verdade, gerou um sintoma que pode atrapalhar a equipe de saúde. E, na verdade, com serpentes em particular, a gente ensina mais o que não fazer do que o que fazer. Porque chega a ser triste que os pacientes vêm e falam, mas eu posso amarrar? A gente, não. Mas eu posso chupar o veneno? Não. Mas eu posso espremer? Não. E assim, eu faço o quê, afinal de contas? A gente lava a mão, lava o local da picada, deixa o membro elevado, porque se foi na perna, tenta deixar a perna elevada, se foi no braço, tenta deixar o braço elevado e procura serviço de saúde. É o que se pode fazer. E aí, assim, é super frustrante, porque normalmente se busca uma terapêutica mágica que vai dar conta de expurgar na vida real. Não é assim que funciona. Bem, isso mesmo. Me escutam? Sim, muito bem colocado mesmo. A questão da coleta fidedigna da história do acidente, ela é muito importante, porque existem fatores que podem confundir no atendimento, como bem colocado esse exemplo você aí do ferro quente sobre a ferida da picada da serpente. Perfeito. E o cara, então a gente agradece a sua participação, eu agradeço muito o aceito seu convite, você ter disponibilizado aí o seu tempo e o seu conhecimento para compartilhar conosco. Esse tema de identificação de animais é muito complexo para a gente que não é biólogo, ele sempre vai voltar à tona no grupo de emergência. Enquanto você estava falando a sua apresentação, apareceu 2 fotinhas lá para os biólogos do grupo poder ajudar os profissionais a identificá-lo. Então, todo dia são inúmeras identificações, então esse tema vai voltar à tona e conto com a sua colaboração assim que for possível.
Eu agradeço enormemente o convite, agradeço essa oportunidade de conversar, já me coloco à disposição para o que precisar. A gente tem um grupo aqui na Bahia, que é o Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos, e também o Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador, que tenta gerar informações sobre esses acidentes, não só sobre a perspectiva da biologia, mas também da saúde do trabalhador, que vocês perceberam que eu trouxe esse viés sempre na minha fala, porque é um olhar que precisa estar presente para não gerar essas invisibilidades. E a gente tem trabalhado sempre junto, tanto as equipes de saúde, que nos demandam, fazendo cursos de identificação, de manejo, quanto também de bombeiros, de brigadistas, que eles sentem a necessidade. Você chamou a atenção, Camilo, que o não biólogo tem dificuldade em relação a isso, e realmente tem. E muitas vezes o biólogo também tem, se não tiver acesso ao conhecimento específico sobre isso. A gente fez um levantamento, pelo menos do Brasil, e a maior parte dos cursos de medicina, de enfermagem e de biologia também, parte não tem um componente curricular específico sobre acidentes com animais peçonhentos. Aqui na Bahia, na Faculdade de Medicina, nós conseguimos incluir uma discussão sobre esses envenenamentos numa aula de uma disciplina que fala sobre doenças parasitárias, imagina. Então, em uma aula para os alunos de medicina para falar de serpente-aranha, escorpião, falar de abelha, falar de peixe venenoso, falar de coisa muito apressada realmente. E isso, infelizmente, se traduz no profissional de saúde, em médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, que termina estando no serviço, lidando com os pacientes e sem ter sido devidamente formado para isso, para identificar apropriadamente, para definir o tipo de soro, para definir a quantidade de ampolas. Isso gera muita insegurança também. Então, é muito importante que a gente faça essa troca de figurinha, que a gente sempre conversar para amadurecer essas informações e para que a tomada de decisão sobre como lidar com o paciente, como manejar o paciente, seja fundamentado nas evidências científicas mais robustas que existem. Então, assim, eu fico muito grata por esse convite. Como eu falei, me coloco à disposição para conversar sobre o assunto, quando puder, para a gente trocar realmente essa figurinha, porque eu acho que é muito necessário para quem está lidando com o paciente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Kari. A toxicologia clínica, infelizmente, ela é pouco abordada nos cursos de saúde, né? Então, essa é a dificuldade. Então, precisamos, como professor, né? Precisamos trabalhar mais esse tópico e nas reformas curriculares que estão aí por vir, tá? Obrigado novamente. Teve palestrante que pediu se a apresentação poderia ser disponibilizada. Caso você concorde, né, fique à vontade para disponibilizar a apresentação ou não disponibilizar, por favor, me encaminhe lá no meu e-mail, pode ser em PDF, e se você autorizar, eu encaminho. Concordo sim, sem problemas, eu vou gerar o PDF e mando para você. Ótimo, aí eu disponibilizo para os participantes, né? Respondendo a pergunta da Mônica, sim, a palestra ela foi gravada, e assim que eu tiver acesso ao link, eu faço, então, a divulgação para os palestrantes via e-mail, via WhatsApp também. Daí eu acredito que você seja do Uruguai, né? Deve ser colega da professora Amália, que deve ter divulgado. Daí eu passo para ela e ela pode divulgar para você também o link. E agradeço a todos os participantes, né? Acho que a presença de vocês que enriquece o nosso SIG, né? Sem vocês a gente não teria o SIG. E aproveito para divulgar, então, que no dia 3 de março, nesse mesmo horário, a gente vai ter a palestra com a professora doutora Rejane Maria Lira da Silva sobre mecanismo de ação dos venenos dos animais peçonhentos venenosos, né? Continuando, então, essa discussão que nós iniciamos hoje com a professora Yukari sobre identificação e acidente com animais peçonhentos. Então, não deixe de registrar a presença de vocês no nosso SIG. Tenha uma excelente final de manhã e uma ótima quarta-feira. E nos vemos aí no dia 3 de março com a continuação do nosso SIG. Muito obrigado e até breve.